Minha pergunta aqui hoje para vocês é a seguinte: você é uma órfã ou uma herdeira do seu próprio trono? Você está vivendo a partir da criança órfã que vive dentro de você ou da criança que é herdeira e herdou todo o seu trono, toda a sua riqueza, toda a sua beleza? Vivendo nesse mundo desse jeito, eu ouso dizer que você, assim como praticamente todas nós, estamos vivendo mais a partir da criança interna órfã do que da criança interna herdeira. Eu sou a Patrícia Cândida Sanguita, sou médica, mentora, terapeuta curandeira e conduzo esse canal que se chama Eu Sou a Cura. E aqui todo o nosso conteúdo é sobre consciência, caminhos de autocura, saúde integral e autodesenvolvimento. Hoje a gente vai trazer esse tema, por quê? Porque esse tema tem me me atravessado. E tem atravessado também as curandeiras da minha mentoria, Curandeiras Contemporâneas. Eu trabalho tanto com atendimentos, quanto com mentorias e vários cursos, cursos para terapeutas e cursos para desenvolvimento pessoal. Bom, quem é a criança órfã? A que está aí hoje dentro de você. Eu penso que um dos primeiros pontos da criança órfã é que ela aprendeu que ela precisa dar conta sozinha. E isso independe se você teve uma criação com pais presentes ou não. É principalmente de um estado psíquico emocional do qual você vive. Eu preciso dar conta sozinho. Pode ser um menino ou uma menina, tá? Eu preciso dar conta sozinho. Então, essa criança que vive dentro de você, ela carrega um peso, o peso de não receber. Como ela vem de diversos traumas e feridas infantis que fizeram com que ela fosse se fechando, ela tem a sensação de que ela não pode receber, de que é perigoso receber. Por quê? Porque quando você recebe, ou você está em dívida com alguém, ou logo aquilo ali vai acabar, porque a sua vida é dura. É difícil falar sobre isso, não é? Pois bem, a criança órfã dentro da gente, ela enxerga o esforço, ela enxerga a dificuldade, a dureza. Ela não consegue se conectar com os aspectos bons da sua própria vida, aqueles que muitas vezes já estão presentes. Ela tem dificuldade de receber do pai, da mãe, do marido, dos irmãos. Por quê? Porque para ela receber sempre foi o que que essa pessoa vai querer depois. Não é verdade? Então, eu diria que todos nós, a maior parte de nós, estamos vivendo a partir de uma orfandade, a partir de uma falta, a partir de uma escassez. E quando eu digo que esse tema tem me atravessado, é porque eu recebo muito, muito, muito mesmo. Eu recebo do universo, recebo da vida, mas eu ainda preciso melhorar muito a minha capacidade de receber. E quando eu digo isso, é porque a gente pode receber de uma forma muito mais leve e menos sobrecarregada se a gente liberar algumas crenças e algumas formas de viver que foram condicionadas a partir dessa criança órfã. Essa criança órfã que vive dentro de você e dentro de mim, ela provavelmente não vai embora. O que a gente precisa fazer é calar a voz da órfã e ligar a voz da herdeira. Então, eu sempre falo, gente, todas as vezes que eu falo, vamos curar as nossas feridas infantis, vamos curar a nossa criança interior, a gente vai olhar assim para rejeição, para abandono, para injustiça, para traição e para ai, gente, justiça e humilhação. Essas cinco principais feridas. Mas a gente também precisa entender que a gente não vai simplesmente apagar as dores emocionais de uma vez. Porque quando a gente fala de dores emocionais, a gente está falando de um processo de cura. O que a gente vai fazer é escolher não ficar na dor emocional. A gente vai escolher usar essa ferida emocional como um portal para que a gente possa se abrir para vivermos novas experiências muito mais ricas, muito mais claras e muito mais verdadeiras com a nossa autenticidade. Vão existir momentos na vida em que a gente vai estar na órfã e outros momentos na herdeira. O que eu quero dizer aqui para vocês é que vocês saibam identificar quando vocês estão vivendo a partir da vítima órfã ou quando vocês tomaram o seu trono nas suas mãos e começaram a viver verdadeiramente a partir da herdeira. A diferença quando você tem essa consciência, quando você está nesse caminho de cura das suas feridas e acessa essa consciência, é que essa órfã vai ficando cada vez mais fraca dentro de você, sabe? Você vai
Você vai se desidentificando com essa voz da órfã, você vai se desidentificando com essa voz da escassez e vai se conectando profundamente com a voz da herdeira, com aquela que recebe do universo, sem ter que fazer nenhum esforço. Dizem por aí que existe uma lei que se chama a lei do menor esforço. Vocês já viveram essa experiência? Vocês já fizeram movimentos em que você se esforça pouco e vem muito? Já aconteceu comigo, muitas vezes. Da mesma maneira que já aconteceu também dos movimentos em que eu fiz esforço demais e não veio. Então, hoje, o meu aprendizado aqui é dosar o quanto eu investi e o quanto voltou. Sabe? Porque essa lei do dar e receber, ela precisa estar integrada. Se eu estou doando mais do que recebendo, eu estou pedindo amor. Eu estou dizendo, calma, calma, eu vou doar mais. Quem sabe assim você não me olha. Quando eu tenho real consciência do meu valor, da herdeira que habita em mim, eu não preciso ficar nesse movimento forte de querer doar, 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 doar. Pega essa visão para vocês compreenderem o quanto isso é importante. Então, primeiro ponto, vamos identificar quem é a órfã dentro de você. A órfã dentro de você, ela vive a partir de qual ferida, né? Ela vive a partir da rejeição, do abandono, da injustiça, da traição ou da humilhação. Ou não, Patrícia, ela vive a partir de várias feridas, todas juntas, sim, todas juntas, mas existem algumas feridas que são mais importantes. Por exemplo, eu tenho uma ferida mais importante do abandono e da humilhação. São feridas bem complexas, por quê? Porque elas têm uma carga emocional muito grande. Então, por isso que eu preciso estar sempre aprendendo e reaprendendo coisas sobre as minhas emoções, e é por isso que eu trabalho com isso, porque o emocional, eu sei o quanto ele me afeta, e talvez ele te afete também. Pessoas que vivem a partir da ferida da rejeição, como elas se colocam no mundo como órfãs? Ela é aquela órfã que não vai aos lugares, que quando está no meio de muitas pessoas sente que é inferior, que não gosta de se mostrar, que não gosta de falar, que sempre se sente inadequada para determinados lugares, certo? A órfã que veio da ferida do abandono é aquela que está o tempo todo tentando agradar, o tempo todo tentando salvar as pessoas. Ela tem uma forte síndrome da salvadora, né? Ela quer salvar o mundo, ela quer salvar a si mesma a partir do salvar o outro. Ela tem dentro de si essa ferida forte do abandono. Por temer ser abandonada, ela continua fazendo por todo mundo. E ela também teme muito abandonar, por isso que muitas vezes ela é refém de jogos emocionais de dependência, né? Por temer abandonar os pais, por exemplo, ela não se permite prosperar. Por temer abandonar o marido e ter que lidar com a própria culpa por abandonar o outro, ela não se permite prosperar além do marido. Complexo, mas essa órfã do abandono aí, ela sofre, viu? Tem a órfã que vem com a ferida da humilhação, que tem muita dificuldade. Por quê? Porque ela foi o tempo todo criticada e humilhada na infância, talvez por pais muito ditadores que ditavam os caminhos dela. Então ela sofre muito com o medo de passar vergonha, o medo de envergonhar as pessoas. Então ela tem como a vergonha e a culpa, como principais forças vibracionais. Vergonha e culpa vibram muito baixo. E ela está ali vibrando em vergonha e culpa. Então, quem tem essa ferida da humilhação precisa acordar para a herdeira dentro de si, senão vai ficar o tempo todo focada nessas críticas. Quem tem a ferida da traição, não necessariamente foi traído na vida adulta, mas com certeza foi traído na infância. É aquela criança que esperou alguma coisa dos pais e os pais atraíram, né? Ou não deram aquilo, ou não consideraram a percepção da criança, atraíram de alguma forma. Ela cresce uma criança controladora, uma criança meio ditadora, você é uma pessoa controladora. Às vezes você é muito boazinha, porque você também tem a ferida do abandono, mas dentro de você reina o controle. Você quer que as coisas sejam da forma como você coloca, da forma como você imagina que elas vão ser. Entendeu? Então tem esse controle. Bom, quem tem a ferida da. Quem tem a ferida da injustiça, desculpa, é a rigidez, né? Então é aquela órfã rígida que está fazendo sempre tudo certinho para continuar recebendo algum tipo de atenção. Esforçada, esforço, órfã, esforço, né? Muito esforçada, muito dedicada, mas recebe muito pouco. Por isso que vem a injustiça. Ah, o mundo é injusto porque eu faço, faço, faço e não recebo, entendeu? Quando você vai viver a partir da herdeira?
O primeiro ponto para viver a partir da herdeira é entender que as vozes das órfãs sempre estarão por aí. Você vai escolher não ouvi-las. Você vai escolher seguir um caminho diferente. Você vai escolher tratá-las, né? Aqui embaixo eu vou deixar o Zerando Feridas Emocionais Infantis, onde eu ensino a tratar usando os florais, a tratar cada uma dessas feridas. Mas mais do que isso, você vai escolher ser uma herdeira. Você vai escolher rever as suas relações com o receber. Você vai começar a fazer um caminho em que o esforço não é o mais importante, em que você vai, né? Eu falo que eu estou fazendo esse movimento, eu vejo esse movimento também nas minhas alunas, que é o seguinte: como eu posso receber mais com um esforço menor? Como eu posso receber verdadeiramente a partir do meu valor? Então, a herdeira, ela começa a tomar posse de quem ela é, do seu trono interior. Ela começa a olhar para a sua história não para julgá-la, mas para crescer com ela e para dizer: olha, quanta coisa eu já superei. Agora eu estou pronta, eu estou pronta para receber, eu me sinto digna de receber, eu acesso esse merecimento para receber cada vez mais. Para isso eu preciso liberar culpa, liberar medo, liberar sentimento de vergonha e ir me conectando com o fluxo, um fluido, né, um receber leve, um receber sem condições, né? Um receber sem condições. Gente, essa é a palavra. Por quê? Porque a maioria das vezes nós estamos condicionados, nós recebemos se fizermos tal coisa, né? Essa é a história das nossas ancestrais, muitas vezes a nossa. Então, receber sem condições do universo, receber simplesmente porque você está aqui, abrir os braços para receber. Quem está vivendo totalmente nessa crença? Me fala. Pois eu vou te dizer, a partir do momento em que você se abrir para receber toda a graça divina, né, toda a graça de Deus, vamos dizer que você é filha de Deus e você se comporta como uma herdeira, né? E aqui eu estou falando de Deus, eu também estou reconstruindo muitas coisas em relação a esse Deus como algo lá em cima, mas o Deus que está dentro de mim. Eu sou herdeira do meu Deus, do eu superior. Então eu só recebo sem me preocupar com o que eu tenho que dar em troca, porque quanto mais eu recebo, mais eu tenho potencial para devolver para o mundo. Às vezes eu recebo da minha mãe, mas eu dou para outra pessoa, porque é a vida. Mas e se minha mãe me cobrar? Aí já é outra história. Aí você, na postura de herdeira, vai olhar, vai abençoar, vai acolher, mas não vai levar isso para si. Entendeu? Então, a herdeira, ela não tem medo. Pensa, pensa, sente no seu corpo, feche os olhos. Vamos supor que você seja uma herdeira, né? A filha de um dos maiores, do cara mais rico do mundo. Você é filha dele, ele é um cara legal, e você já sabe que você é herdeira mesmo, que você não precisa fazer nada nessa vida. Mas você tem propósitos, tem caminhos, você vai fazer o quê? Ah, eu vou caminhar por aquilo que faz sentido para minha alma, mas eu caminho sem preocupação, porque eu sei que eu serei provida, eu sei que vai chegar para mim, eu sei que não irá me faltar, eu posso seguir o caminho da minha alma. Gente, quando você se coloca nesse lugar e você emite sinais para o universo de que está confiando, sua vida se abre completamente. Viver como herdeira é realmente todos os dias. O que que eu tenho feito? O que que eu faço? O que que mudou completamente minha vida? Todos os dias eu acordo de manhã e eu traço ali, né? Faço as respirações. Enquanto tô deitada ainda, faço as respirações, mentalizo o meu dia e eu sempre faço assim, que hoje eu possa viver com a minha versão milionária, com a minha versão mais rica, com a minha versão mais herdeira. Ao longo do dia, a gente vai esquecendo aquilo. A gente vai tendo gatilhos que, né, que nos fazem mal e tudo mais. Mas quando a gente vai vivendo a partir da herdeira, a nossa vida começa realmente a ser uma vida de herdeira. De repente, você começa a receber de vários lugares, de várias pessoas, né? Eu sempre gosto de dar exemplos, por exemplo, de quando eu fico leve, né? Às vezes eu tenho, nossa, eu tenho que fazer uma live. Já aconteceu disso, assim, tipo, nossa, eu tinha que ter feito uma live. Eu vou dar um exemplo aqui. É, eu teve uma vez, isso há uns 2 anos atrás, que eu tinha me mudado de casa. E aí eu tava assim, nossa, eu precisava arrumar minhas coisas hoje, mas eu preciso trabalhar, eu tenho que fazer uma live, tenho que olhar para isso e tal. Mandei meu marido e meus filhos para fazerem uma trilha, né? Eles tinham que fazer uma trilha lá da escola, foram fazer essa trilha, e eu fiquei em casa, e aí eu não fiz a live. Eu fui arrumar minha casa. Arrumei minha casa, coloquei um som alto.
ouvi algumas lives de outras pessoas que me inspiravam, fui organizando meu escritório, cada cantinho de lugar, cada livro, cada coisa que eu fui colocando. Bom, esqueci que eu tinha que fazer o dinheiro, para o dinheiro vir, que eu tinha que ir ali, né, e tal. À tarde eu recebo uma mensagem, Patrícia, eu quero entrar na sua mentoria individual. Eu estava na aula de yoga de manhã e eu não sabia, eu pedi a Deus uma ajuda de quem poderia me ajudar. E a única pessoa que veio na minha cabeça foi você. Então eu quero a sua mentoria individual. Detalhe, isso era uma quarta-feira. Na quinta-feira, ela pagou à vista. Eu tinha R$ 8.000 na minha conta. Recebi, sabe assim? Não que eu não tivesse feito o trabalho para aquilo acontecer. A herdeira, ela sabe trabalhar e descansar. Então, naquele momento, eu estava trabalhando, eu estava arrumando a casa, mas era algo que eu queria fazer, que preenchia minha alma, que era o meu descanso. Mais do que deitar e ficar rolando feed. Meu descanso ali era fazer aquilo, organizar as minhas coisas. E nesse processo, eu liberei o peso. A herdeira só recebe mais. A herdeira que recebeu. Então, eu me lembro que esse dia virou a minha chave. Eu falei, olha, peraí, eu preciso ter esses momentos. E todas as vezes que eu faço isso, gente, que eu realmente desligo, são as horas que eu mais vendo, são as horas que as pessoas mais me procuram. Entende? Então, ande por aí distraída como uma herdeira, distraída, só recebendo, né? Ensine o seu corpo a desaprender o estresse para que ele possa viver como um corpo de uma herdeira. Então é isso, a herdeira sabe relaxar. A herdeira não tem aquela frase, porque a frase da órfã é: se eu relaxar, eu perco meu lugar. Entendeu? A herdeira não precisa ter esse medo. Ela tá ali, é tudo dela, ela já herdou do seu eu superior. Tá bom? Vamos fazer um combinado? A partir de hoje, vocês vão acordar de manhã e ativar a sua versão herdeira. Combina comigo isso? Coloca aqui embaixo se você vai combinar. Você vai acordar de manhã e vai dizer: hoje eu escolho viver a partir da minha versão milionária, a partir da minha versão herdeira. Coloca aqui embaixo. Hoje eu escolho viver a partir da minha versão herdeira. Bom, é isso. Se esses vídeos estão fazendo sentido para você, continua aqui com a gente. Até mais.